Oi, tudo bem com você? Welcome to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell your story in Portuguese the way you do in your native language. This is Ellie, and today we have a different conversation, a different episode, because I decided to interview one of my students, James Debs Ford. He's a teacher of Arabic in the United States and has been learning Portuguese with me for about 4 years. Did you know that Arabic and Portuguese are related? That's funny, right? But he hasn't learned only Arabic and Portuguese. With more than 5 languages under his belt, he's a true expert when it comes to learning languages. And in this interview, we'll learn some things about some facts, some interesting facts, and it's entirely in Portuguese. There is no English, so be prepared for a natural speed conversation in Portuguese. And some of the things that you'll get to know in this interview is one, the relationship that Americans have with language learning in general, which is something that really changed some of the ideas I had. Some stats on California and bilingualism, which is also something that really surprised me. I didn't expect to see such a high percentage of people who spoke two languages, at least. A mind-boggling fact about a very hard language, and there are people who learn all different kinds of languages. But Chechen, and I hope this is the pronunciation of this language, because in Portuguese, Checheno, like the language from Chechnya, right? This is the Portuguese pronunciation. And this is something that when you are just starting out, it's a problem you have. Oh, I didn't expect that to happen. One of the answers that we have here in this conversation is it better to learn a language that is similar to your own language or a much different language? And how to create motivation to keep learning Portuguese and best enjoy the process. Of course, we didn't talk only about that, we talked about much more, and I hope you enjoyed this interview. Today you only have the interview. There will be a transcript on my website, www.portuguesewithali.com. And now, let's get to the interview, right? Vamos lá, porque agora, James, nós vamos começar agora a nossa pequena entrevista. E como você é, estuda idiomas e já vem estudando idiomas com bastante intensidade há bastante tempo, né? Que você é uma das poucas pessoas que eu conheço que continua estudando tantos idiomas durante tanto tempo, com a mesma intensidade de antes. Aí eu resolvi fazer algumas perguntinhas para você sobre a sua paixão pelos idiomas, ou então o seu gosto pelos idiomas. Então, muito obrigado por aceitar essa entrevista. Você tem alguma coisa a dizer? Sim, obrigado pela convite. O meu interesse em idiomas é relativamente novo Ah, na minha vida. hum, Tem uns anos, hum, mas, por exemplo, não tinha uma preocupação com hum, idiomas quando era criança. Claro que quando era jovem aprendi umas palavras de espanhol, uhum, ou um pouco de alemão, hum. mas era durante os meus anos universitários Uhum, que comecei a aprender o árabe, por exemplo. uhum. Então, tipo, foi na universidade que você decidiu realmente aprender idiomas, que foi a sua decisão mesmo. Sim, exatamente. Hum. E aqui, por exemplo, no Brasil, inclusive saiu uma pesquisa recentemente dizendo que os jovens brasileiros que passaram pelo teste internacional, eu não me lembro exatamente o nome, mas é o PISA, que é PISA, PISA. Hum, E os brasileiros fizeram esse teste junto com jovens de outros países. E os brasileiros são os jovens que menos falam outros idiomas, menos se comunicam com estrangeiros e que menos sabem o que é que está acontecendo no resto do mundo. Inclusive, a reportagem não era muito simpática, não. Dizia assim: é, jovens brasileiros são monoglotas e alienados. Aí eu queria saber, não é muito simpático, não. não. Aí eu queria saber primeiro, como é que são as pessoas lá da Flórida, que é de onde você vem? Como é que são elas com relação à aprendizagem de idiomas? Elas gostam? É uma coisa que faz parte do dia a dia? Ou elas são como os brasileiros, monoglotas e alienadas?
Ah, acho que o estereótipo é que, em geral, pessoas que moram nos Estados Unidos, todos nós estamos monoglotas. Ha. Ah, mas eu cresci na Flórida e Uhum. agora moro na Califórnia. Na verdade, na Califórnia, mais de 40% Uhum. dos residentes do estado falam um idioma em casa além do inglês. Dessa eu não sabia, não. E lá na Flórida, Uhum. é mais ou menos 30%. Uhum. Sim. Então, ah, por um lado, tem vários idiomas Uhum. que são realmente importantes Hum. aqui, mas eu cresci sem aprender outro, outro idioma. Ha. Então, Você fez parte sim, daqueles monoglotas. sim, Ha. exatamente. Ah, mas o que eu notei recentemente é que tem mais e mais tem programas de imersão Uhum. em dois idiomas Sim. para alunos de ensino fundamental Hum. até ensino médio. Ahm, por exemplo, moro numa cidade que tem programas assim para espanhol, Uhum. cantonês, Uhum. Hum. mandarim, coreano e francês. Sim. Ah, isso não é muito comum Ha. fora de cidades, acho, Uhum. mas tem, tem um pouco de. Acho que pessoas têm mais consciência Sim. sobre a necessidade de aprender idiomas Uhum. agora. Então nesse caso, só duas coisas. Eu acho super interessante que você mencione que aí na Califórnia, cerca de 40% das pessoas falam outro idioma em casa além do inglês. Porque aqui no Brasil, eu não sei exatamente quais são os números que a gente tem, mas a última pesquisa que saiu foi que 5% da população brasileira sabe falar inglês, mas apenas 1% consegue falar inglês conversacionalmente. O resto, tipo, meio que arranha inglês, mas não consegue muito falar. E o segundo, quando você falou de cantonês, eu sempre acho isso legal também, que tem esse programa bilíngue de cantonês, que aqui no Brasil, por exemplo, tem umas poucas escolas públicas, pouquíssimas, que são Uhum, referência e tem algum outro idioma. Por exemplo, em São Paulo tem uma de mandarim, que é mandarim português, e eu não sei se é exatamente pública não, mas tem algumas escolas agora, do ano passado para cá, que abriram com o apoio do governo da China, que são o que a gente chama aqui no Brasil de escola modelo. Então, essas uhum. escolas têm um programa bilíngue também, mas sabe aquele negócio? Tipo, tem aqui e ali também não tem, ali também não tem, ali também não tem, então é muito pouco. Super interessante. Hum, Hum, então, as pessoas sabem que elas precisam aprender. Elas não aprendem, mas elas sabem que elas precisam. sim, é assim, Ah, exatamente. mas é bom, isso é positivo. Porque imagine só, se elas não soubessem que precisavam aprender, elas também não iam querer. Então tem sempre aquele potencial. Hum, uma pergunta. Você Uhum. decidiu, desculpa interromper, mas você decidiu aprender árabe na faculdade. Isso foi há quantos anos? Hum, ah, comecei a aprender o árabe tem quase 5 Uhum. anos Hum, hum. Então não é e coisa antiga, não, é recente. sim, comecei pouco antes Ah, de com o português, aham, mas não muito. ah, Um, e no início tinha aulas em grupo, uhum, aulas particulares, ah, ah, falava o árabe com os meus amigos, uhum, ah, e era um processo
relativamente intensivo Uhum. na época. Então, é como a gente diz aqui no Brasil, você respirava árabe. E sim, Ah, exatamente. hum, E acho que isso lançou mais ou menos os uhum, meus interesses para aprender outros idiomas, hum. inclusive o português. Aham, eu acho isso interessante porque assim, a gente já está estudando, já está trabalhando junto, tem um tempo, né? Tem 4 anos aí já. Sim, sim, É um negócio, tempo longo. Aí, sim, e pessoalmente eu sempre admirei o fato de você aprender tantos idiomas, mas as pessoas que vão ouvir essa entrevista não conhecem você e não sabem quantos idiomas você já estudou. Não que você fala, mas que você já estudou. Então você podia dizer para o pessoal aí, quantos idiomas você estudou nesse meio tempo? Hum. Nesse meio tempo, entre 5, 5 anos Uhum, atrás e agora, exato. Na não minha. tenho a Ah. menor ideia, na verdade. Então, Ah, mencione alguns deles. Eu me lembro de alguns deles, mas eu queria saber de você. sim, e principalmente o árabe, Uhum, o português, o francês, azerbaijane, uhum. Azerbaijane, sim. azerbaijane, dinamarquês. Uhum, Sim, isso é o grupo uhum. principal. Aham. Mas tentei aprender vários idiomas. Hum. Incluindo, eu sei, tcheco. Você tentou aprender esloveno também? Sim, Pronto. e Eita. checheno. Aham. Caramba. E desses aí, James, eu vou só. Essas coisas de entrevista ao vivo, sabe? Acontece. Às vezes nossos vizinhos não sabem se comportar muito bem, aí eles brincam na rua como se fossem cachorrinhos. É engraçado. Sim. Aí, vamos lá. E aí, dos idiomas que você estudou, até hoje eu queria saber, porque você tem uma perspectiva boa. Qual foi o mais desafiador até agora? Isso é uma boa pergunta. Ah, Ah, a resposta hum, curta hum, seria checheno. ah, Ah, é, porque tem mais de 40 letras do alfabeto. tanto. Tem, sim, acho que tem 44, entre 44 e 48. Certo, então já sei que eu não vou aprender tchetcheno. Sim, e tem um sistema de casos Uhum, mais extenso que muitos idiomas, hum. inclusive o russo, por exemplo. Esse é um bom fator de desencorajar a pessoa. É um idioma muito interessante, Uhum, mas para um falante nativo de inglês não hum. é tão fácil. Ah, Ah, ok. e a pronúncia é um desafio Sim. também, mas, no entanto, eu acrescentaria Uhum, algo, hum, um ponto. Não acho que nenhuma língua ou nenhum idioma seja intrinsecamente difícil, uhum, ahm, e hum, quanto mais estudo idiomas, mais penso que os desafios que se podem enfrentar uhum, tem mais a ver com a percepção, mais ou menos. sim. Por exemplo, já ouvia umas pessoas dizeram que é mais difícil, ou não, é mais fácil aprender idiomas que têm uma raiz Uhum, comum com o idioma ou idiomas nativos, uhum, e para outros, aprender um idioma muito distante é mais fácil porque não se pode confiar em
em suposições de sua própria língua, o seu próprio idioma. Eu concordo com essa segunda visão, Uhum, porque para mim, no seu caso, por exemplo, tchetcheno não tem muita coisa em comum com o inglês, que inglês é um idioma de raiz germânica, tchetcheno é um idioma de sim. raiz eslava. E no meu caso, por exemplo, quando eu vou estudar francês, francês para mim parece uma coisa de outro planeta, então é mais fácil. Mas espanhol é muito próximo. Então, quando eu falo espanhol, o pouco espanhol que eu consigo falar, a impressão que eu tenho é que eu estou falando um português, mas com umas palavras engraçadas. E aí eu fico, será que eu estou falando português? Será que eu estou falando espanhol? Agora, quando eu aprendi mandarim e agora que eu estou estudando um pouquinho de cantonês, tá mais fácil de perceber, por exemplo, eu sei que eu não posso me confiar, como você bem falou, nessas suposições que eu já tenho de, bom, se em português é coração, em espanhol é corazón. Então posso dizer, ai, mi corazón. Não. Aí, em inglês, em chinês eu não posso fazer a mesma coisa. Então, eu acho que essa segunda visão é mais, pra mim, ela é mais verdade. A primeira tem sentido, mas a segunda é mais verdade. Hum, Sim, eu concordo com você. Eu entendo a primeira posição, aham, mas para mim acho que era útil uhum, que o árabe não tem nada a ver com o inglês, mais ou menos. ha, Sempre tem palavras que vêm de outro idioma uhum, e eles ficam uhum. ah, adaptadas de um, um idioma a outro e tem palavras de empréstimo, pode dizer? Exatamente. Essas palavras são empréstimos linguísticos, nós chamamos. Uhum. Sim, Aham. Isso é uma coisa, inclusive, uma técnica que, não sei se você conhece, mas aquele pessoal do Michel Thomas usa muito isso, de você pegar as palavras inicialmente do inglês e aprender uhum. outro idioma. Quando eu aprendi grego, tinha sanduíche, que era sanduíches, aí tinha uso, que é a bebida, que é uso também, que não era exatamente um empréstimo, mas Sim, é bem comum. Então, mais desafiador tchetcheno, por várias razões, incluindo sim, o vocabulário, aliás, a pronúncia e a sim, quantidade de letras. Eu não sabia, 40 letras eu acho um pouco demais. E, sim. e- mas é quem fala tchetcheno, né, vai saber que é importante. Hã, E dos idiomas que você aprendeu, teve algum assim que foi fácil, fácil? Para mim, por exemplo, por incrível que pareça, foi Hum, muito fácil, mandarim. No hum, começo parecia um pouco difícil, mas para mim foi fácil porque não tinha essa conexão com o português. Então, para mim, a impressão que dava era que eu estava aprendendo muito rápido. Aí foi fácil. sim, sim, eu concordo. Com o árabe foi necessário para mim criar uma estrutura Ah, para fazer sentido, mais ou menos, ah, de, ah, de idioma. tipo, você criou uma estrutura na mente para, tipo, você abandonou aquelas coisas que você conhecia do inglês para conseguir construir uma coisa completamente nova. Sim, exatamente. Na maioria das vezes estava errado, mas isso, isso fazia parte de processo de aprendizagem. Uhum. Oh, e em português a gente tem uma expressão muito boa para isso. Por exemplo, faz parte do aprendizado, né? Faz parte desse processo de aprendizagem do idioma. Então são ossos do ofício. Ossos como esses que a gente tem dentro do corpo, Sim. e o ofício é a profissão. Então, tipo, são ossos que você tem que engolir Ah, se você quiser aprender. Vou até colocar aqui para você, ossos do ofício. Mas, obrigado. mas ainda assim, árabe para você então foi mais ou menos fácil, é isso? Ou Hum. dinamarquês, talvez, que é germânico, né? Dinamarquês, sim. Escolheria dinamarquês porque a gramática não é tão difícil da perspectiva de inglês. Ah, E, por exemplo, os verbos têm apenas uma forma uhum, quando se usa um único tempo verbal, uhum. mas a pronúncia foi desafiadora. Ah, isso eu até tinha visto um vídeo sobre a pronúncia do dinamarquês
E a pronúncia, assim, quem fala dinamarquês, você e outras pessoas, por favor, não se ofenda, mas parece o idioma que um extraterrestre falaria quando ele chegasse no planeta Terra, sabe? Aquele... E, assim, tem uma interação entre vogais Uhum. e consonantes Ah, que sim, eu nunca encontrei em outro idioma. E sim. por isso acho que tem uma quantidade Uhum. mais alta de sons de vogais Uhum. em dinamarquês do que o português tem. Ah, ó, então, tipo, dependendo da consoante que está com a vogal pode mudar o som. Sim, Isso é um pouco o diferente. vogal pode mudar o som de consonante. Consonante? Ou consoante. Consoante, Uhum. desculpa. Ah, não, Sim. sem problema. Eu acho isso engraçado porque eu só encontrei isso em um idioma que, não em dois, na verdade, é em finlandês e húngaro. Hum. Eles têm um negócio, mas é harmonia dentro da própria palavra. Por exemplo, se a Ah, palavra tem ö, a posição da boca determina o som das outras vogais também. uhum. Então, que se não, aí por aí vai. Mas eu não me lembro mais nada. Eu, eu aprendi por 3 meses e foram 3 meses que se apagaram da minha mente. Agora, E, assim, os idiomas turcos Uhum. têm harmonia de vogais também. Hum, eu ainda preciso entender um pouquinho mais, mas turco também tem isso, né? Hum, Sim, caramba. Então, desses aí, você diria que dinamarquês foi aquele mais fácil ou acessível? sim, mais acessível para principiantes. Uhum. Ah, ok, porque português é o demônio, né? Também, tipo, tem muita coisa. Acho que a beleza de português Ha, supera hum, as dificuldades. graças a Deus. É porque que idioma difícil. Eu sempre digo pro pessoal que se eu não fosse brasileiro, eu não aprendia português, porque é muito complicado. É, esse subjuntivo mesmo, eu comprei 2 livros recentes, assim, recentemente publicados, né? E um deles é mais ou menos um tratado sobre o subjuntivo. São 368 páginas só sobre o subjuntivo. Uau! Só São sobre o subjuntivo. exatamente discussões, exemplos históricos, como o subjuntivo se comporta em outros idiomas e como ele Hum. se comporta em português. É um negócio bem, bem maluco. Eu fiquei, rapaz, eu não estudava isso. É diferente. E tem uns Ah, idiomas. Diga. desculpa. Ah, por favor, fale. Ah, sim, para mim, o subjuntivo, tanto em francês como em português, é complicado Ah, para mim. eu concordo. O subjuntivo em francês também é um pouquinho complicado. Para mim, que sou brasileiro e falo português como idioma materno, ainda é difícil também. O Uhum. subjuntivo francês eu fico. Em português a gente usa nessa situação. Por que os franceses não usam? Que a gente usa muito. Hum, Sim. negócio complicado. E desses idiomas, James? Às vezes Uhum. acontece de a gente, por exemplo, aprender um idioma e ele trazer muita coisa positiva pra gente. Por exemplo, ou ele traz muitas amizades, ou ele traz trabalho. Muitos brasileiros, por exemplo, diriam que inglês é um idioma muito recompensador, porque falar inglês aqui no Brasil, você pode conseguir emprego, você pode conseguir oportunidade de trabalhar em outro país ou estudar em outro país, talvez até imigrar. Então, eles diriam que é um idioma muito recompensador. E aí, dos idiomas que você estudou até agora, qual foi ou está sendo o mais recompensador? Mais recompensador. Uhum, Hum. Os meus objetivos com idiomas são muito simples. hum, Ah, tenho curiosidade sobre várias partes do mundo uhum, e com o português, por exemplo, é um pouco ah, constrangedor de ah, admitir, ah, mas ah, antes das nossas aulas não sabia uhum, mais de uns detalhes sobre o período de escravidão, uhum, ah, o período de exploração europeia uhum. e
pouco sobre cantores famosos. Ah, E para mim, esse processo é uma boa oportunidade para aprender coisas sobre a sociedade, além de idioma. sim. Então tem sido recompensador também nesse sentido, tipo, de conhecer mais a sociedade, a cultura, a história um pouco do Brasil também. Sim, Isso me deixa muito feliz que você, primeiro, não é constrangedor coisa nenhuma. Na verdade, às vezes até os brasileiros, quando pensam no Brasil, eles pensam, o Brasil é só samba. Não. Como é. Isso é uma coisa que até brasileiros pensam, viu? Tipo, o Brasil é samba, é axé. Ele é samba e axé também, mas tem muita coisa aqui. sim, Hum, então, é uma coisa interessante que você mencione para. Eu só queria saber mais uma coisa. E cada idioma, então, para você traz um tipo de recompensa. É isso? sim. Estou interessado em saber só do árabe, porque o árabe é um idioma que é falado em muitos países também. Então, como é que tem sido a sua relação com o árabe? Com o árabe, no início, ahm, uma, ahm, uma das razões pelas quais comecei a aprender o Uhum. idioma era para comunicar com os pais de amigos que falam árabe. Hum, dessa eu não sabia. Sim. E os meus amigos que falam árabe falam inglês também, Aham. mas tem outras pessoas na família que não têm muito hum, facilidade Hum, com o inglês e para mim eu sempre quis ser respeitoso uhum, com eles e então quanto mais árabe eu aprendi, uhum. mais fácil fica para aprender mais sobre a vida deles, Sim. a experiência deles como imigrantes. E eles às vezes recontaram, esqueci a palavra, que significa contos, talvez. Sim, eles me contaram os Contaram contos, as contos, histórias. contos, contos de fadas, Exato. Aham. Contos de fadas, ah, tipo Branca de e Neve, Cinderela. sim, e histórias folclóricas Aham. também. Ah, ah, e isso era muito interessante para mim. rapaz, então tem sido recompensador nesse sentido de você conseguir se comunicar e se conectar com a cultura, o passado, a história deles. Sim. Isso que eu acho interessante também. Quando. Mas uma pergunta. Uhum. Agora que você tem bastante experiência com árabe, que você já tem aí 5 anos aprendendo e tal, você se comunica com os pais, os familiares dos seus amigos, e também você fez amizades com o pessoal lá mesmo dos países que falam árabe? Tipo, você tem Sim, alunos? sim. Hum, Ah, tenho alunos que moram em vários países uhum. onde pessoas falam árabe. Mas é bastante positivo. E só para fazer aqui um pequeno comercial, o Uhum. James dá aula de árabe nos Estados Unidos. Então, quem estiver escutando, se você quiser falar árabe, eu vou deixar depois, se o James me permitir, eu vou colocar o contato dele, ou então vocês podem entrar em contato comigo, que aí eu passo o contato dele, que ele é um professor de árabe muito bom, ok? Ah, Obrigado. de nada, é um pequeno. Em português a gente chama isso de merchan, que é um Sim, comercialzinho dentro de um programa. Então vamos lá. sim. E minha pergunta final, em português a gente tem uma palavra poética muito bonita. Minha pergunta, vou até escrever aqui para você. Minha pergunta derradeira. E uma coisa derradeira é uma coisa que vem antes do grande fim. Por exemplo, a pessoa Ah, morre, ela diz as palavras derradeiras, ou coisa do tipo. Mas, querendo Deus, a gente não vai morrer agora, não. Então vamos lá.
Ainda bem, ainda bem. Sim. Ah, e aí, se você tivesse um amigo que fosse interessado o suficiente, como você é em aprender português, que dica, agora você com a experiência que você tem em português, que dica você daria para essa pessoa que estivesse aprendendo português agora? O que é que ela poderia prestar atenção primeiro, ou que tipo de atitude ela tinha que ter para poder aprender português direitinho? Na minha opinião, Hum, o tem 2 coisas importantes. hum, Primeiramente, não tem uma única maneira correta uhum, de aprender um idioma. hum, Português, francês, não importa. hum. Então, o que é mais importante é que a pessoa aproveite, o processo. E como é que você diria esse aproveite o processo? Porque assim, fica claro, qualquer pessoa que estude português ou que fale português, elas vão entender imediatamente. Mas que tipo de exemplo você pode dar para a gente de um aproveitamento desse processo? Hum, por exemplo, hum, eu gosto muito ler em qualquer idioma, Uhum, mas quando era principiante, uhum. isso não era possível. Ah. Normalmente não, né? Não, mas eu comecei, eu quero dizer que eu desenvolvi o hábito de, esqueci a palavra, desculpa. Ah, não tem problema. Hum, Talvez o hábito de leitura? hum, não era de leitura no início, Ah, mas eu ah, eu comecei a assistir uhum, vídeos no YouTube uhum, com histórias curtas. hum, hum. E mesmo que ou mesmo não conseguindo entender tudo, Sim. ou a maior parte das histórias, ahm, continuava a assistir ou vídeos ou escutar, Vou escutar. ah, escutar, Uhum, sim, escutar histórias curtas, uhum. porque os assuntos, ahm, Oh, foi interessante. um pequeno erro. Eu apertei um botão errado aqui sem querer. Foi Ah, mal. sim, sem Problemas problemas. técnicos. Sim, porque os tópicos, os assuntos foram interessantes Hum, e era uma pequena uhum, coisa, sim. ah, não era uma grande parte dos, do, ah, do processo de aprendizagem, Uhum, ah, mas passo a passo fica mais, mais fácil, uhum. e agora eu posso ler em vez de escutar Ah. histórias. Isso é bastante positivo, na verdade. E só para passar aqui para quem estiver ouvindo, porque essa é uma estratégia muito boa que eu sempre recomendo às pessoas. Mesmo que elas não entendam muita coisa, por exemplo. Tipo, elas estão lá assistindo um vídeo do Porta dos Fundos, né? Que é uma coisa que a gente assiste muito até. Sim, E, tipo, elas não consigam entender, eu sempre sugiro, continua, escuta, ouve. Tipo, mesmo que você não esteja entendendo muita coisa, você vai pegar o ritmo, o tom, uma palavra aqui, outra palavra ali, você vai continuar pegando essas coisas de pouquinho em pouquinho, de repente, pá, você começa a ler como você mesmo está fazendo isso, né? É uma estratégia sim. muito boa. Pois, James, eu vou encerrar a nossa discussão agora, porque essa foi uma entrevista bem proveitosa. Eu fico muito feliz de ter podido entrevistar você, né? Que eu pensei assim, será que James vai aceitar? Então, você aceitou, agora estamos aqui. E eu queria saber, você tem alguma consideração final, alguma coisa que você gostaria de dizer antes que nós terminássemos essa pequena entrevista? Não tenho nada específico,
mas é sempre interessante falar com você sobre qualquer assunto. Estamos Então, aí. obrigado. Eu que agradeço. Pois, James, muito obrigado. Obrigado para quem também ouviu essa pequena entrevista. E agora a gente vai encerrar a nosso podcast de hoje. Então, até a próxima. Tchau. You just listened to Intermediate Portuguese, the only podcast that truly helps you tell a story in Portuguese the way you do in a native language. This has been Ellie, and if you want to improve your Portuguese even faster, visit regularly www.portuguesewithellie.com and intermediateportuguese.com. Thank you. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.